Você já ouviu falar de Tartária? Muita gente nunca ouviu falar, mas nos últimos 10 anos, muitas teorias e conspirações sobre Tartária inundaram a internet. Muita coisa até faz sentido, mas outras não passam de bobagens e que não tem o que fazer. Vamos explorar a história de Tartária, os mitos, teorias e conspiração. Vem comigo que eu te explico. Tartária é um nome que frequentemente é ligado a mistérios e fascinação. Trata-se de uma grande região histórica que, durante os séculos passados, aparecia em mapas europeus como uma terra extensa e pouco conhecida, situada principalmente na Ásia Central e do Norte. O termo Tartária foi usado pelos europeus para descrever uma enorme área que englobava partes da Rússia, Mongólia e a China. A existência de Tartária como um império unificado ou como um conglomerado de estados é um tema controverso entre historiadores e entusiastas de teorias da conspiração. Algumas teorias sugerem que Tartária foi um império poderoso e avançado, apagado intencionalmente da história. No entanto, a maioria dos historiadores e especialistas concorda que o termo Tartária foi usado de maneira genérica pelos europeus para descrever as terras habitadas por diversos povos nômades e tribos, como os tártaros, que não tinham um governo centralizado. Durante os séculos 13 e 14, os mongóis, sob a liderança de Gengis Khan e seus descendentes, estabeleceram um vasto império que se estendia desde a Europa Oriental até a Ásia. Este império, muitas vezes confundido com a Tartária, era na verdade um conglomerado de várias tribos e clãs que compartilhavam uma cultura nômade. Com o tempo, o termo tártaro foi se tornando sinônimo de perigo e selvageria no imaginário europeu devido às invasões e conquistas devastadoras realizadas pelos mongóis, assim como eram os vikings na chamada Idade Média. Os mapas europeus dos séculos 16 a 18 frequentemente retratavam a Tartária como um vasto território, às vezes com cidades míticas e reinos fantásticos. Esses mapas, muitas vezes imprecisos, contribuíram para o mistério em torno de Tartária. Alguns desses mapas mostravam cidades como Katai, antiga China, e Caspian Sea como parte da Tartária, deixando evidente a falta de conhecimento geográfico preciso daquela época. No século XVIII, com o avanço das explorações e do conhecimento geográfico, Tartária começou a desaparecer dos mapas europeus. A região foi gradualmente dividida em áreas bem mais definidas, correspondendo aos estados e nações que conhecemos hoje. Mas a lenda de Tartária continua alimentada por teorias de conspiração e relatos fantásticos. Nos dias atuais, Tartária tornou-se um tema popular entre aqueles que exploram teorias alternativas da história. Alguns até acreditam que há evidências de uma civilização avançada e oculta lá naquela região, enquanto outros afirmam que Tartária foi vítima de uma conspiração para apagar a sua existência. E embora a maioria das teorias precise de evidências sólidas, elas continuam a alimentar a imaginação e também o debate. Alguns defensores dessas teorias apontam para a arquitetura monumental encontrada em diversas cidades da Rússia e da Ásia Central, sugerindo que esses edifícios são remanescentes de uma civilização avançada. Eles argumentam que a escala e a sofisticação de algumas estruturas, como o Kremlin de Moscou e certas fortificações na Sibéria, indicam um nível de desenvolvimento que foi intencionalmente ocultado. Além disso, os cronistas medievais e renascentistas frequentemente mencionavam Tartária em seus escritos como uma terra de riquezas e mistérios. Marco Polo, em suas viagens, referiu-se a várias regiões da Ásia que poderiam ser associadas à Tartária, destacando a grandiosidade e as diversidades dos povos que habitavam essas terras. Apesar da falta de consenso acadêmico sobre a existência de um império tartário unificado, a persistência das histórias e teorias sobre Tartária destaca a fascinação humana por civilizações perdidas e mistérios históricos. A ideia de que uma vasta e poderosa civilização possa ter sido apagada do mapa ou esquecida toca na curiosidade e no desejo de compreender o passado. A Tartária, verdadeira ou mítica, representa um enigma fascinante na história da humanidade. Sua existência, amplamente especulada, nos lembra complexidades e também as lacunas da nossa compreensão do passado. E, independente da veracidade das histórias, Tartária continua a ser um símbolo do desconhecido, um eco de um tempo que vastas terras e culturas permaneciam além do alcance do conhecimento de todos nós.
E se você gostou do conteúdo, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para nos ajudar a continuar crescendo. Um grande abraço e até a próxima!